Olá, meus amigos, muito bom dia. Grande abraço a todos os amigos internautas, a você que a partir de agora já está conectado conosco através do www.radiomarupá.com. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje dia 3 de outubro de 2020, para começarmos mais um programa Marupá em debate e entrevistas. Este programa que aqui através da Rádio Marupá, sua rádio web, tem como objetivo levar informações, bater papo com personalidades do nosso município, autoridades políticas, empresários, pessoas que têm história e faz parte do crescimento deste município. Nós já tivemos o privilégio de conversar com algumas personalidades aqui, dentre elas aquelas que pretendiam ser prefeitos de Sinop e aquelas que não pretendiam, aquelas que se concretizaram e hoje estão nas disputas, né? Estão na disputa, como outras que já desistiram. Só para você ter uma ideia, você que nos acompanha aí através do Rádiosnet, através do aplicativo da Rádio Marupá, através também do Face, nós chegamos a entrevistar 11 pré-candidatos a prefeitos aqui no nosso município. Só para dizer para você que dentre esses 11, 5 desistiram e Sinop hoje conta com 6 na disputa ao Paço Municipal. Já conversamos também com personalidades, com empresários, presidentes de clubes, associações e claro que o objetivo é sempre convidar alguém que tenha realmente, né, história para contar. Agradecer mais uma vez aqui o nosso diretor de imagem, hoje um pouco mais esbelto. Eu estou gostando da postura, de como está se comportando no dia a dia, Eder Seger, nosso maestro, né? Condutor dos botões ali, que os botões que dão trabalho para ele todos os sábados é o Vilmar Galvão. O nosso Bruno Galvão, que é o nosso produtor, responsável pelas edições, montagens, gravações, programação da Rádio Marupá. E, claro, este amigo que vos fala, Expedito Martins, agradecido a Deus por mais esta oportunidade, um pouco mais velho, chateado, porque desde o início de janeiro que eu estava pedindo presente para os amigos, ouvintes, internautas, chegou 23 de setembro, completei idade nova e, infelizmente, nada apareceu. Mas, enfim, a vida segue. E eu faço questão sempre de dizer para os amigos que acompanham a gente que nós temos que pensar assim: hoje poderá ser melhor do que ontem, o amanhã poderá ser bem melhor do que hoje, só que nós não podemos esquecer que o ontem faz parte do passado e o amanhã a Deus pertence. Então vamos viver intensamente o dia de hoje como se fosse o único dia de nossas vidas, porque apesar de estarmos vivendo realmente momentos terríveis de pandemia mundial, apesar de nós estarmos vivenciando momentos terríveis de falcatruas, pilantragem, safadeza, e uma série de coisas ocorrendo no nosso país, onde infelizmente as personalidades que nós tanto acreditávamos, né, poderiam estar lutando, nos trazendo conforto, segurança, uma certa tranquilidade, os caras querem nos roubar. Apesar de ninguém ter me dado presente no meu aniversário, mas o importante mesmo é viver. E já dizia Gil Gomes assim, não é viver por viver, né? Você tem que viver com dignidade. Então, se você agir com dignidade, você poderá não consertar o mundo, mas tenha certeza que neste planeta Terra haverá um pilantra, um canalha a menos. Isso era a frase do grande saudoso, né? Sim. Gil Gomes. E hoje no programa Marupá em Debate, nós temos o privilégio de receber uma personalidade eu diria que de renome nacional, né? De um vasto conhecimento na área jornalística, escritora, né? Enfim, e de tudo um pouco, porque neste planeta e neste mundo de meu Deus, a gente tem que atirar conforme as armas que tem na mão e direcionar para onde o vento apontar mais fácil. Eu estou recebendo hoje a nossa jornalista, escritora,
E acima de tudo, meu caro Vilmar Galvão e Éder Seger, minha conterrânea, né? Eu digo para você que somos paraibanos com muito orgulho, né? Com muito orgulho mesmo. Paraibanos com muito orgulho. De um estado que é sofrido, um estado que é um pouco, talvez, esquecido por alguns, mas pelo seu povo jamais, né? O paraibano, ele tem essa nação. Então, eu estou recebendo aqui a Maria da Paz Sabino, que eu tenho, assim, uma imensa satisfação de falar, porque conheço já há alguns tempos, né, Maria? Bom dia, que bom que você está aqui para conversar com a gente nesta manhã de sábado. Bom dia, meu amigo Expedito Martins, o famoso PP, o PP de Sinop. Bom dia também ao meu amigo Vilmar, que eu gosto muito dele. Desde que eu cheguei aqui, nós temos essa grande amizade, um grande amigo, um companheiro, uma pessoa de grande estima. E o nosso Éder, o homem dos botões, como disse o PP. E bom dia a todos. Realmente é uma satisfação muito grande eu estar aqui, participando do programa de vocês, né? E isso mostra a reinvenção da vida, a reinvenção das profissões e das habilidades. Quando eu cheguei aqui, Expedito, você bem sabe, você bem lembra, que dono de rádio tinha que ser rico e muito rico, porque eles que mantinham o poder e eles que faziam e desfaziam. Porque o trabalhador da comunicação, ele sempre será preso às ideologias dos donos dos meios de comunicação. E hoje a gente vê essa grande revolução que a comunicação está propiciando. Esse momento é muito importante para todos nós. Vejo aqui uma rádio completa e eu posso dizer que uma TV, um estúdio de TV. Quem diria que você teria essa oportunidade, vocês, de terem, e também eu estar aqui com você. Isso eu posso dizer que foi uma luta de trabalhadores e que vocês realmente estão de parabéns. Como se diz, né? Entregar-se jamais, né? A gente tem que buscar alternativas estão aí. Claro que lá em 1930 anos atrás, imaginávamos nunca, né, que poderíamos chegar nessa tecnologia, nessa possibilidade de fazer realmente um trabalho como estamos fazendo hoje. O rádio proporcionando esta inovação, né? Esse crescimento, esta maneira de se comunicar com a sociedade. Eu lembro muito bem que antigamente, para nós falarmos de qualquer tipo de situação, as informações chegavam com muitas dificuldades, enfim, mas são coisas que nós vamos aos poucos se adaptando, aos poucos buscando realmente sempre estar fazendo aquilo que a gente gosta. Maria, o nosso Marupá em Debate, a gente tem feito de praxe inicialmente, deixado bastante à vontade para que os nossos convidados falem um pouco de si, porque a maioria das vezes, né, quem chegou aqui hoje, ou quem chegou ontem, quem chegou há 2, 3 meses, há 10 anos atrás, já ouviu falar na Maria da Paz, já ouviu falar no Expedito, mas as pessoas não sabem a história. De uma maneira você veio para cá, com o objetivo você veio para cá. Então eu faço questão de, nesse momento, deixar você bastante à vontade para você contar um pouco quem é Maria da Paz. Por que Maria da Paz hoje está em Sinop? O que a Maria da Paz está fazendo hoje em Sinop era aquilo que ela se programou antes de vir para Mato Grosso. Era para Mato Grosso que Maria queria vir quando saiu da Paraíba. Foi para outro estado, de repente resolveu vir para cá. Eu confesso que eu saí da Paraíba. No dia para comprar passagem para vir para cá era para ir para Pérolas, no estado do Paraná. Mas com o passar do tempo, no dia do embarque, foi direto para Mato Grosso, para a cidade de Sinop, há 35 anos atrás. Então o que eu gostaria que você falasse para os amigos aí, internautas que estão conosco na Rádio Marupá, e eu tenho certeza absoluta que muita gente lá no estado da Paraíba,
porque nós temos um companheiro lá na cidade de Quijingue, uma cidadezinha baiana, que faz questão de todas as manhãs, através de um grupo de WhatsApps que ele criou, de um grande apresentador lá da Paraíba também, Josemar de Aquino, da Rádio Difusora. Esse nosso amigo Carlos de Quijingue criou um grupo fãs do Josemar, e dentre estes fãs nos colocou e faz uma propagação muito grande do trabalho que a Rádio Marupá faz todos os dias e do nosso programa que realmente faz todos os dias. De repente tem alguém lá com saudade da Maria, vai ter oportunidade de ouvi-lo. Então diga pra gente quem é Maria da Paz, a história de Maria da Paz Sabino até esse momento aqui na cidade de Sinop. A Maria da Paz Sabino, ela é filha de José Sabino e Maria das Dores Sabino. Meu pai é um pedreiro, era pedreiro, ele agora é aposentado, né? Um senhor de 89 anos. Minha mãe, com 82 anos, sempre trabalhou em casa, nos ajudando a nos criar. E o meu pai sempre trabalhou fora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Recife, em todas as cidades que você puder imaginar, no Pará, tudo para nos sustentar. Então, o meu pai e minha mãe sempre diziam que nós tínhamos que estudar para poder ter uma vida melhor. E nós seguimos esse caminho do estudo. Estudamos, eu fiz faculdade de comunicação social, com habilitação em jornalismo, na Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande, onde eu morava praticamente, e onde eu fiquei durante vários anos. Quando eu terminei o curso de jornalismo, eu fui trabalhar em uma revista, depois fui trabalhar em uma assessoria de comunicação de uma prefeitura e fui trabalhando. Até que um dia eu decidi que eu queria ir embora. Assim, eu sempre tive um desejo de saber como é viver em um lugar onde você nunca viu uma pessoa. Você não conhecia ninguém. Então era uma experiência. Na verdade, era um sonho que eu tinha desde criança. Quando eu era criança, eu pensava em fazer isso. Eu brincava com esse sonho. E quando eu fiquei adulta, eu decidi ir embora. Eu não falei para ninguém, não falei para meus pais, não falei com os meus amigos, eu fui até Fortaleza, na casa de uma prima, sabendo que eu ia embora. E de lá, eu liguei para uma amiga que morava no Acre, e depois ela disse assim, olha, aqui é bom, vem para cá, que tem emprego. Eu disse, eu acho que eu vou. Aí eu tinha guardado uma reserva financeira, eu trabalhava lá em Campina Grande, eu tinha o meu dinheiro, era pouco, mas eu tinha, então como eu pensava em fazer essa experiência, eu guardei a minha reserva, porque não é só sair assim. Isso com qual idade? Eu tinha 27 anos. 27 anos já. 3 anos depois que eu havia me formado, né? Em jornalismo. Aí eu pensei que minha amiga estava morando no Acre, mas ela não estava morando no Acre. Eu disse assim, eu compro a passagem direto para onde? Ela disse, você compra direto para Cuiabá, que eu te espero. Eu disse, mas por que você vai estar em Cuiabá? Ela, não, eu moro aqui em Cuiabá. Aí eu fiquei pensando, mas você não morava no Acre? Não, eu moro em Cuiabá, tal, em Mato Grosso. Eu disse, eu vou assim mesmo. Comprei minha passagem no mesmo dia e fui embora para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, eu não gostei muito do clima, muito calor. As pessoas são fantásticas, são maravilhosas. Os cuiabanos são, assim, pessoas muito humanas, porém o calor dificultou um pouco. E também aquele desejo de criança de querer ficar em um lugar onde eu não conhecia nenhuma pessoa. E lá em Cuiabá eu tinha as minhas amigas, que eu fui para a casa delas. Então falaram de Sinop e eu disse, eu vou para essa cidade. E uma amiga disse que tinha um emprego aqui, que era no Diário do Norte
do seu Ayrton, Dailton, do Miro e do... Esqueci o nome agora do outro proprietário, né? Eu lembro do Miro, né? Do Miro. Do Miro eu lembro. E estavam aqui várias outras pessoas que eu não conhecia e eles disseram, pode vir. Eu fui. À tarde mesmo, eu já disse para minhas amigas, eu vou hoje à noite. Isso foi em que ano? Isso foi em 95. 95. Cheguei, era uma noite inteira, né, para chegar aqui. Continua sendo uma noite de ônibus, né? Quando deu 6 horas da manhã, eu cheguei em Sinop e vi essa cidade. No começo era assim, só madeireira na chegada da cidade, sim. Né? Aqui tinha muita fumaça. Agora está tendo de novo, né? De novo, mas já não é mais produzido por Sinop, né? Já está vindo de outras áreas. Já está vindo de outro lugar. Uhum. Então, eu cheguei na rodoviária, uma rodoviária estranha também. Como é até hoje, né? Até hoje, a rodoviária também não mudou. Uhum. Porém, eu gostei de cara da cidade. E disse, pronto, é aqui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não conhecia ninguém. Eu disse, pronto, é aqui, daqui não saio mais. Fiquei trabalhando e estou até hoje. Você vê como que é as coisas... Dá a entender que você estava querendo fugir do comodismo. Você estava com aquele medo, falando, não, se eu chegar em algum lugar e tiver amigas ou amigos, provavelmente essas pessoas vão querer me ajudar, vão querer me dar facilidades, vão querer me dar uma situação confortável, que é aquilo que eu não quero no momento. Eu quero saber até onde eu tenho aquela condição, a capacidade de seguir adiante aquilo que você fez, que foi estudo, né? Atendeu o pedido do seu pai, estudei, me formei. Então agora é hora de dizer por que eu estudei, por que eu me formei, né? E eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça. Se não desse certo, eu voltaria. Mas eu ia fazer de tudo para que desse certo. Eu ia fazer de tudo, tá? Porque eu sempre fui muito batalhadora, sempre trabalhei bastante. E mesmo na hora que estava tudo acabando, eu ainda encontro um motivo para retornar, para começar uma nova vida. E sempre foi assim. Então deu certo aqui em Sinop. E essa questão de você não conhecer alguém na cidade, a gente vê claramente com os migrantes que eram de antigamente, que eles iam para outros lugares. A gente vê hoje os migrantes vindo de outros países, morando aqui, sem ter absolutamente nada, chegam no mundo desconhecido. Então, isso realmente é uma experiência. Essa experiência eu já passei. Porque, assim, em todos os lugares que você vai, você cria vínculos, você cria novas amizades. Sim. Não adianta você dizer que vai chegar num lugar e vai ser um desconhecido. No primeiro dia, você já vai ter contatos. E esses contatos se transformam em pessoas da sua família. Você vai juntando aqueles amigos que vão se transformando em família. E, graças a Deus, eu encontrei pessoas maravilhosas quando eu cheguei em Sinop. E até hoje, eu mantenho essas amizades. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudam. E continuo cativando essas pessoas e pessoas novas, para que eu possa ter amigos sempre. Maria, você sempre foi ligada à comunicação, sempre foi ligada ao jornalismo, e um dos motivos para você vir aqui para Sinop, como você já disse, foi vir participar de um projeto de um jornal que na época era muito difícil, né? Como é até hoje. Eu acredito que hoje ficou até mais difícil, porque antigamente a coisa era direcionada para isso. Então quem tinha uma estrutura fazia a coisa acontecer, quem não tinha não fazia. Mas hoje não basta ter só a estrutura, que você tem inúmeras concorrências. E você sempre esteve ligada ao jornalismo. Nós sempre tivemos aqui grandes apresentadores, grandes jornalistas, grandes repórteres. Nós tivemos as emissoras, né? Que acredito que em 95 já tinha essa quantidade, porque nós tínhamos a rádio, em 95 era a rádio RCN, né? Era RCN, nós tínhamos a Rádio Meridional, tínhamos a Rádio Celeste, tinha as emissoras de TV, e não me recordo de ter visto a Maria à frente de um grande trabalho jornalisticamente, diretamente. O que aconteceu que a Maria não ingressou na carreira, de repente, eu digo assim, comandar um programa, comandar um trabalho
você sempre esteve ligada, mas a Maria nunca esteve, pelo menos até me corrija, diretamente ligada a um processo de um jornalismo de TV, de rádio. O que aconteceu? Eu sempre gostei de ser uma pessoa mais independente. Uhum. E muitas vezes a gente sabe que é difícil você ser independente trabalhando em grupos empresariais que têm uma ideologia firme, uma ideologia totalmente clara, que mostra para quem trabalha e para qual grupo pertence, não é isso? Uhum. Então eu nunca quis, por exemplo, um programa de televisão. Eu não gosto de TV. Uhum. Basicamente, eu acho que TV... Ultimamente eu estou até gostando assim, de me apresentar, mas eu nunca gostei, não é o meu forte. Eu, particularmente, eu também não gosto muito, não gostava de trabalhar com a voz. Eu acho que minha voz, eu achava também, né? Eu acho que era baixa estima, talvez, que eu não gostasse da minha voz. Eu acho hoje minha voz, claro, que para mim ela é a melhor, porque é com ela que eu me comunico. Uhum. Tá? Então, eu nunca quis fazer parte totalmente. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca deixei de trabalhar com a comunicação. Sim. Nunca deixei. Os meus primeiros anos em Sinop, eu trabalhava como correspondente. Depois que eu passei essa experiência no jornal Diário do Norte, aqui em Sinop, eu passei a ser correspondente de jornais de Cuiabá. Passei pela Gazeta, passei pelo Diário de Cuiabá e a Folha também, esses 3 jornais. Eu trabalhei como correspondente durante mais de 10 anos. E, concomitantemente, eu trabalhava com assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, que também foi um grande forte na minha vida, que eu sempre gostei também de trabalhar com assessoria. E para empresas grandes, empresas boas, idôneas. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei quase 20 anos na Unimed como assessora de comunicação. Foram muitos anos. Me desliguei recente, tá? Que eu tenho outros projetos, né, a desenvolver, e eu acho que já não tinha mais o que oferecer, então estava na hora realmente de sair. Foi ótimo o tempo que eu fiquei lá, mas acabou o ciclo. Então, eu sempre tive esses trabalhos. E nos últimos 10 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer uma revista. E essa revista passou a ser o meu projeto principal. Uhum. Era o meu ganha-pão, era o que eu gostava de fazer, era o que eu expunha, eram as minhas ideias, entendeu? Então com autonomia para desempenhar a sua função? Sim. Então eu fiquei trabalhando com revista, coisa que eu faço até hoje. Então, e com as assessorias. Uhum. Só que nesse intervalo de tempo, eu deixei nascer em mim o que eu mais queria e o que eu mais sonhava, que era me transformar em escritora. Por que se transformar? Se transformar significava atuar, não apenas escrever, como expor as suas obras, publicar os seus livros. Então, hoje eu estou entre a comunicação e a produção de livros. Mas eu não apenas escrevo livros, os meus livros, eu não publico apenas os meus livros. Eu também fiz desse nicho, né, o meu meio de sobrevivência. Então, eu publico o livro de outras pessoas. Então, outros autores, eles querem publicar um livro, eles escrevem e eu publico. Então, posso dizer, no meio editorial, hoje esse é o meu foco. Eu já contou, a gente está acompanhando, como as redes sociais hoje nos dão essa facilidade de acompanhar, e dentre os temas que você tem abordado nas tuas obras, são temas bastante infantis, com histórias infantis. Isso foi também uma coisa que foi já predestinada quando você disse que queria ser escritora, quero também. Lá atrás, quando a Maria
e teve a ideia, o pensamento pela primeira vez de se tornar uma escritora, o tema já seria esse, ou a Maria teve que fazer uma alternativa, fazer uma mudança no meio dessa trajetória? Porque hoje, quem acompanha e quem sabe da literatura, às vezes vê um tema assim, mas com a envergadura que tem, com o conhecimento que tem uma Maria da Paz, com jornalismo, com assessoria de grandes empresas, e de repente se torna escritora com os temas voltados exclusivamente para aquelas historinhas para criança, infantil, assim, de uma maneira realmente que talvez surpreenda muita gente. Isso já tinha na mente da Maria que se um dia escritora, o tema abordado para suas obras seria esse caminho? O meu primeiro livro foi um livro de contos, com o título Contos que Conto, que eu contava histórias vividas, né, vivenciadas no meu dia a dia e também inventadas. Eu fazia daquela verdade uma ficção, porque a diferença entre o escritor e o jornalista é que o escritor ele pode mentir bastante, ele pode viajar no mundo da imaginação e o jornalista não. O jornalista ele é bitolado na verdade. Em cima dos fatos. Em cima dos fatos. Quando ele mente é porque a empresa que ele trabalha obriga esse profissional a mentir. Porque às vezes, porque o jornalista ele não gosta de mentir. Ele não gosta. Mas às vezes a gente, como jornalista, tem que mudar os fatos. Não é uma mentira, mas é uma omissão de fatos. Tá? E isso faz com que a gente, com o passar do tempo, perceba que essa diferença você pode viver entre esses dois mundos. O mundo da ficção e o mundo da realidade, que é o mundo do jornalista, né? E eu caminho muito bem nesses dois caminhos. Eu gosto tanto do jornalismo quanto da literatura. Você se sente confortável nesses dois caminhos? Sim. Porque tem jornalistas e tem escritores que às vezes eles sofrem uma certa pressão psicológica em cima daquilo que ele acha necessário expor para o leitor, expor para o ouvinte, para o telespectador. Ele tem uma ideia, mas o fato de estarmos no momento tal, ele tem que acaba se exprimindo naquela e acaba não desenvolvendo talvez. E hoje você trabalha, como se diz assim, com esse conforto total nos dois segmentos que você acaba de dizer. Eu não tenho nenhum problema em ser jornalista ou escritora. Eu vivo super confortável nesses dois mundos, porque eu sou jornalista, tá? Eu sou jornalista, eu digo sempre. E quando eu sou escritora, na hora de eu escrever meus livros, aí sim, eu imagino, eu crio, eu invento. Então eu deixo a alma da escritora fluir, deixo ela sair de mim. Às vezes eu digo que quando você está escrevendo um livro, parece que não é você que escreve, parece que alguém está escrevendo para você e você é somente um instrumento ali. É uma coisa incrível, porque de repente você termina de escrever uma coisa e acha, mas será que fui eu mesmo que escrevi? Entendeu? Porque às vezes sai coisa bonita, sai coisa muito interessante. Mas voltando à questão dos livros infantis que você falou, livros infantis não são pequenas histórias, são grandes histórias. Aliás, é muito difícil escrever livros infantis, porque você tem que falar uma linguagem simples, na qual nós não falamos no dia a dia. Você tem que encontrar a palavra mais fácil possível e imaginável, porque aquele teu público, ele só sabe aquelas palavras, que são as crianças. Então, você tem que escrever de modo que a criança entre naquele universo, ele percorra aquelas palavras, aquelas frases, e ele entre dentro do livro e viaje junto com o autor. Então é difícil ser escritor infantil. Eu acho uma grandiosidade, até porque os temas que eu abordo, são sempre temas que
provocam a reflexão. Eu não escrevo por escrever, eu escrevo para que haja uma mudança no pensamento das pessoas. Sem contar, Maria, que também tem um outro, como que eu vou te falar, tem também aí uma outra situação que você tem que, com a sua linguagem infantil, você tem que convencer também o adulto. Sim. Porque em boa parte, o público infantil, aquele infantil do qual o livro ele tem um direcionamento, ele não consegue ler ainda. Então é necessário que o adulto comece a dizer para ele o que está naquele livro, o que significa aquilo lá. Quer dizer, não deixa de ser também uma tarefa difícil, porque, infelizmente, os adultos hoje, por mais que nós achamos, e é dito, olha, criança, mas ainda tem muitos adultos que são muito irredutíveis naquilo de criança, eles acham que já não precisa mais entrar no mundo infantil. É uma tarefa difícil, né? Sim, é difícil. E você sabe que quando você escreve, você não escreve especialmente para um público. Sim. Você escreve para todos. Porque livro infantil, ele é um influenciador. Então, quando uma criança vai ler, ela passa, antes de chegar a criança, ele vai passar pelo pai, vai passar pelo tio, vai passar pelo amigo que vai dar um presente, são pessoas adultas, vão passar, esse livro vai passar pelo professor, pela direção da escola, vai passar pelo dono da escola, enfim. O livro, antes de chegar na criança, ele percorre vários caminhos. Então, você está escrevendo para a criança, porém, o teu público é geral. Não existe um público específico que você escreve. Você pode atender todas as crianças e os adultos também. Eu, particularmente, eu adoro livros infantis. Eu gosto de ler livros infantis, trabalho com livros infantis e de outros autores também. Eu estou desenvolvendo um projeto lá no CAOPA hoje, atualmente, né? Mesmo com esse período de pandemia, a gente fez uma adaptação para atender algumas crianças dentro de toda uma metodologia de segurança. E nós estamos, o projeto é para incentivar a criança a ler e a escrever. Então é um trabalho muito maravilhoso que eu estou desenvolvendo nesse momento. Em tempos anteriores eu desenvolvi nas escolas, em várias escolas aqui de Sinop, e tanto escolas públicas quanto particulares, trabalhei também em outras cidades. E esse trabalho de incentivar a criança a ler é muito importante, porque tem criança que não quer ler livros infantis. Ela vai ler um livro para adulto, sim, vamos dizer, né? Sim. Só que o importante é ler. Mas quando você fala da história, você conta a história, você faz com que essa história seja atraente, provavelmente a criança vai se encantar. Os livros que eu escrevo, que eu já publiquei, eu posso dizer que os personagens encantaram as crianças. E o ano passado nós conseguimos atender mais de 10 mil crianças lendo os livros Juquinha, o Menino que Ensinava a Amar, que eu escrevi, e O Mundo Fantástico da Formiga Zaroia, que é um livro assim mais... Todos esses personagens também são criados por você? Sim, eu crio os personagens. Não, os personagens eles vão nascendo, sim, né? Eu não vou dizer assim, eu vou escrever o livro O Mundo Fantástico da Formiga Zaroia e vai ter vários personagens. Eles vão entrando na história. Sim. Eles tanto nascem quanto morrem. E o que eles fazem, não sou eu que vou definir. A história vai definindo. Os próprios personagens vão se multiplicando lá dentro. Então, é uma coisa assim meio que... Dá bastante entusiasmo quando você vai escrever um livro. Deixa eu te perguntar, voltar lá para a sua família, lá atrás, né? Você, quantos irmãos? Nós somos em 10, 2 meninas já não estão mais entre nós, e somos em 8 hoje. Dentre desses 8, tem mais gente com a veia jornalística, escritor, ou dentre esta família apenas a Maria da Paz seguiu este caminho? O meu pai e minha mãe, eles são contadores de história. O meu pai lê muito, o meu pai é extremamente inspirador. E minha mãe é totalmente
bem-humorada, contadora de história, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida. Ela é um mito, né? Minha mãe, ela é fantástica, assim, ela conta história, ela inventa história. Mas como jornalista, só eu. Esses contos, essas histórias pelo pai, pela mãe te trouxeram inspiração maior de você falar assim, puxa vida, é isso aí que eu quero. Sim, foram os meus pais que realmente me inspiraram. Inclusive, os contos foram basicamente coisas que eu vivi, que eu vi e eu presenciei. Entendeu? E o que eu sou hoje é exatamente o fruto dos meus pais, porque embora eles não tenham muito estudo, mas eles influenciaram muito e continuam nos influenciando, porque eles dão bons exemplos. Meu pai dá exemplo de leitura, de honestidade, de lealdade. A minha mãe, ela não sabe ler, mas ela é quase uma doutora em sabedoria. E ela sempre mandou a gente estudar para a gente melhorar de vida. E nós seguimos o caminho e deu certo. De jornalista só tem eu, aí os outros, cada um seguiu um caminho, né? Muitos fizeram faculdade, mas está todo mundo bem, graças a Deus. É importante. Gente, agora são 9h mais 44 minutos. Eu treinei a semana toda para não errar a hora hoje. Sábado passado eu tô agora 9h45. 42 faz parte, né? Cada relógio com as suas marcações diferentes, tá certo? O meu tá 9h45, da Maria possivelmente seja diferente, mas enfim, gente, são 9h40 e alguma coisa. Pelo o meu empenho, eu vou ficar com o meu horário, que semana passada eu errei, eu treinei e hoje não erro, né? E hoje nós estamos conversando com a jornalista e escritora paraibana, tá? Deixar bem claro para vocês que é paraibana, Maria da Paz Sabino, né? 25 anos de Sinop, que você chegou em 95, né? Quando a Maria chegou aqui, eu já estava 10 anos aqui na Batalha. Chegou exatamente no ano em que eu mudei de emissora. Eu tinha comigo na determinação pessoal de que eu ficaria 6 anos. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu determinei para mim, isso é coisa nossa, isso é da nossa personalidade do povo da Paraíba. Sim. Eu determinei que o jornalista, o profissional, ele precisaria no mínimo de 4 a 5 anos para se formar, para ele, de fato, ele dizer assim, não, eu sou profissional. Então, quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu determinei para mim esta confiança de que, com 6 anos de trabalho, eu poderia bater asas para outros lugares. Eu já conseguiria voar sozinho, assim como você fez depois que formou para jornalismo. E foi exatamente em 95 que eu determinei, acabei mudando de emissora. Fomos na época para a RCN e de lá para cá a gente vem trabalhando e galgando esses nossos espaços. Maria, dentre desses inúmeros enfrentamentos que você teve aí de lá para cá, jornalismo, assessoria, revistas, livros, a Maria hoje é uma prova viva de que quando se autodetermina em querer viver, isso é possível. Sim. Né? E você passou um período da sua vida realmente muito difícil, não do lado profissional, não do lado de jornalista, mas pessoal, porque você foi acometida por uma doença que infelizmente nós todos estamos aí sujeitos, né? Há quem diga que todos nós temos, a única diferença é que, graças a Deus, não se desenvolve, mas você teve esta batalha que você encarou de frente e hoje aqui é uma prova viva de que quando se busca a luta pela vida é possível. Conta pra gente um pouco desse momento que você viveu, das condições que você tinha, de como foram, aí sim,
é o momento de nós termos do nosso lado as pessoas que se dizem amigas da gente. Como é que foi para você tudo isso? Exatamente. Eu tive um problema, né, de câncer, e eu digo sempre assim, a vida é uma batalha. Até quando a gente vai ser gerado, a gente já começa a lutar para sobreviver, para sermos aquele que vai se transformar numa criança. Vai ser isso? o vencedor da história. Vai ser o vencedor na história. Então eu já nasci vencendo dali, tá? Eu consegui vencer todos os meus outros irmãozinhos e terminei sendo Maria da Paz, a filha querida do meu pai, da minha mãe, assim como todos os meus outros irmãos, né? Porque lá em casa é assim, minha mãe é muito sábia. Quando a gente pergunta quem ela mais ama, ela em público ela não diz para ninguém. Porém, ela fala baixinho no ouvido de cada um. Não diga para o outro, mas é você que eu mais amo. Só que a mentira da minha mãe, ela foi descoberta. Porque a gente começou a querer se engrandecer contando o segredo de mamãe. Aí, toda vez que a gente começava a contar o segredo um para o outro, nossa, mamãe também contou para mim. Tá, então, aos poucos, a gente descobriu, né, que ela contava para todo mundo, enfim, ela ama todos iguais, né? Mas isso é coisa de mãe, né? Coisa de mãe. E em 98, eu tive realmente que enfrentar, eu tenho certeza, a maior batalha da minha vida, que foi lutar contra o câncer. Eu descobri que eu estava com câncer, foi um período muito difícil, porque a gente pensa que vai morrer, né? Porque no dia a dia nós sabemos que vamos morrer. Porém, quando você está com câncer, você acha que é amanhã, que é depois da manhã. Aí você pensa que você vai definhar, que você vai sofrer, que você vai fazer os outros sofrerem. E você não tem a certeza de que você vai sobreviver, porque o médico não te diz isso. E você segue aquele tratamento infindável e você sofre em silêncio, porque você também não pode demonstrar o seu sofrimento por conta do outro, da tua família. Você tem que ser forte para fortalecer o outro que te ama. Tua família, os teus amigos. Então é um sofrimento, eu digo, um sofrimento duplo. É um sofrimento duplo porque a gente sofre em silêncio para não deixar que o outro sofra e também com medo de deixar essa vida tão boa que é a que nós vivemos, né? Aqui no mundo material. Que a vida após a morte, ela existe, mas ninguém quer ir para lá. Eu, particularmente, não tenho a menor vontade, por isso que eu lutei bastante para conseguir sobreviver. E hoje, graças a Deus, eu estou curada, 100% curada, né? Mas foram momentos difíceis, foram momentos terríveis, eu posso dizer. Porque você vai dormir e fica pensando, e amanhã como será? É uma coisa que só vivendo para saber como é. E o câncer, assim, ele é terrível. Ele é terrível porque você anda na rua e as pessoas têm pena de você. E você sente aquela pena. A gente vê, às vezes, as pessoas acometidas com câncer dançando, brincando, fingindo que estão felizes. É tudo mentira. Eu também fazia isso, entendeu? Eu fazia isso pelos outros, para que os outros não sofressem. Mas quando você vê uma pessoa com câncer dançando, se divertindo, dizendo que está tudo bem, é mentira da pessoa. A pessoa está fingindo, Eu escrevi um livro com base nessa experiência chamada O Câncer Salvou Minha Vida, que é um livro assim, bastante interessante, porque eu mostro essas questões também, né? Eu comecei a escrever logo quando eu descobri que estava doente. Porque eu pensava assim, se eu morrer, o livro já está escrito, eles vão saber o que eu vivi. Eu guardava o livro, né? E foi passando o tempo e eu fui mudando o livro, porque eu comecei a ver naquela história a minha fragilidade. E eu não queria que ninguém percebesse a minha fragilidade caso eu sobrevivesse. Então eu mudava. Eu fiquei 10 anos com esse livro guardado.
E eu fui transformando esse livro. E transformei até o momento que eu disse, não, agora ele pode sair. E eu conto essa experiência, né, mostrando para as pessoas como é esse processo. E os medos, as angústias, os sofrimentos, a questão financeira, que ela é muito importante. Um câncer é muito caro, para você sobrevive, mas você fica zerado. Você gasta muito, é muita coisa. Mesmo com algumas condições que são colocadas por alguns hospitais especializados, mas realmente não deixa de ser muito caro. É muito caro, né? Porque às vezes você tem que buscar tratamento em outros lugares. Sim. Também. Aqui tem, naquela época não tinha tanto tratamento, né? Sim. Então eu fiz o meu tratamento, porque você se desequilibra, tá? Você fica desequilibrado, aí você passa a não acreditar naquilo que os médicos falam. Um médico diz assim, ó, isso aqui é isso. Aí você diz, você nega, né? Não gostei, eu vou em outro. Aí você pega, vai para Cuiabá. Aí chega lá em Cuiabá, eu não gostei. Aí diz, mas tem um médico melhor, tem um hospital em tal lugar. Aí você pega, você vai. Porque você está desequilibrado. Aí você vai, é exatamente aquelas questões de que as pessoas vão buscar curas espirituais com alguns falsos líderes, né? Sim. E porque acreditam. Eu não acredito, eu acredito na ciência. Então, mesmo desequilibrada, eu saía procurando os melhores hospitais. E foi muito bom. Eu fiz um tratamento lá em Barretos, aí eu teria que ficar indo e vindo. Eu não queria, porque ficando lá é um lugar assim que você vê muito sofrimento. Sim. São vários tipos de cânceres e feridas abertas, pessoas sofrendo. É muito triste. Então eu não queria ficar lá, então eu ia e vinha. Eu fui várias vezes e isso implica financeiramente. Financeiramente, com certeza. Financeiramente. Mas o câncer, como eu falei no livro, ele transforma a vida da pessoa. Quem passou pelo câncer teve a oportunidade de viver novamente. É diferente de um acidente de trânsito, que você sai de sua casa, você vai para o trabalho, na metade do caminho, o carro bate, você morre, você não estava preparado. O câncer não, o câncer ele te dá essa possibilidade, ele te dá esse tempo para você refletir. E se você teve todo esse tempo para refletir e você sobreviveu, então você pode, a partir dali, usar aquilo como uma experiência positiva e viver de uma forma melhor. Eu realmente eu sinto uma transformação em mim depois do câncer, porque eu vi essa possibilidade de uma vida melhor. E eu gosto muito mais hoje da vida de uma forma mais ponderada do que antes, que eu era mais, vamos dizer, irresponsável, né? Hoje eu tenho mais controle em fazer as coisas que evitem, por exemplo, malefícios à minha vida. Sem contar que o problema dessa doença ela é terrível, não só pela sua forma de agir, sua forma de desenvolver, porque o primeiro que ele te traz psicologicamente um abalo gigantesco, a primeira coisa, né? Quando você vai no médico, que o médico diagnóstico, no diagnóstico do médico ele diz que você está com colesterol alto, que você está com triglicerídeo alto, que você está com isso, você vê como uma possibilidade de momentaneamente você resolver. Mas quando você faz um diagnóstico que o médico diz assim, olha, você está com câncer, isso realmente já é um abalo psicológico muito grande. E aí entra naquilo que você dizer, o que será amanhã? Como é que vai ser, né? Mas não deixa de ser também, por exemplo, hoje, as pessoas que são acometidas pelo câncer e vencem, como a Maria venceu, servem de inspiração para outras. Eu digo isso porque a gente mencionava, em alguns momentos, nós tivemos, né, na família, também uma pessoa que passou por isso, está passando e ainda está numa sequência de tratamento, que é a nossa filha mais nova, a Camila, mas que graças a Deus ela teve a felicidade de fazer a descoberta no momento certo.
procurar os tratamentos certos e hoje está dentro daquele momento final de tratamento, mas que está, e que a gente diz, olha, lembra fulano? Fulano também passou, e pelo fato de ter passado, se determinou, venceu, você também pode vencer. E isso é uma fonte de inspiração, né? Quando você começa a mostrar para uma pessoa que está cometida por um caso como esse, de que fulano, que Beltrano, que isso, aquele passou, é uma injeção de ânimo para a pessoa, não, bom, se passou, então há uma possibilidade. Agora, o que você disse é interessante, que o câncer, ele te dá essa oportunidade. Sim. Ele não... Perfeita a tua colocação em termos de um acidente. Pô, você está bom. Pum, não está preparado. E o câncer te dá essa possibilidade de se batalhar, lutar e, ao vencer, fazer uma reflexão completamente diferente da vida que você levava anteriormente, né? Por isso que eu digo sempre, é importante viver como se fosse o único dia da sua vida, porque é agora que você está vivendo e cabe a você encarar realmente como você quer viver daqui para frente. Dentro deste processo todo, Maria, você conseguiu vislumbrar aquilo que você fez de bom para as pessoas, que as pessoas te trouxeram nesse momento que você precisou? Eu digo sempre que o mais importante da vida é o amor. É o amor que você dá e o amor que você recebe. Porque o amor, ele contagia, tá? E eu sou uma pessoa de fazer grandes amizades verdadeiras. Nesse período, eu percebi o quanto eu amava e o quanto eu era amada. Por que eu digo o quanto eu amava? Porque quando você ama, você não quer que o outro sofra. Então eu não queria morrer também para não deixar o outro sofrer, tá? E eu via também os outros demonstrando amor intenso por mim. A minha família, ela foi muito importante, ela é muito importante, porque nós somos muito ligados já, naturalmente. Mas a gente teve a gente intensificou esses laços. E os meus amigos também. Então, no momento que você está doente, a melhor coisa que você pode ter é você ter essa retribuição daquilo que você já tinha. Porque você não pode criar um amor, um laço, naquele momento de dificuldade, porque você vai estar revoltado. Você vai receber porque você já doou. Então, vai ser uma troca, entendeu? E sem isso, a cura ela é mais difícil. A família é muito importante, os amigos são muito importantes. Eu acho que esses dois fatores eles fazem parte do processo de cura. Porque você sabe que alguns estudos mostram, outros dizem o contrário, né? Que o câncer não se previne, exceto aqueles dos fatores externos, né? Mas isso é bem controverso. Cada cientista diz uma coisa. Um diz que não tem como prevenir e outro diz que tem como prevenir. Claro que um câncer na garganta, para quem fuma, você tem a probabilidade aumenta. Né? Exatamente. Mas as células, elas podem se multiplicar, né, sem que você... Isso aí quem diz são os cientistas, né? Sem que você possa evitar. Mas tem alguns fatores que você pode contribuir, que é detectar precocemente a doença. Se você detecta precocemente... Foi o que aconteceu com a nossa filha, foi o momento exato, precoce, que foi detectado que teve a facilidade... A minha salvação também foi essa, tá? Foi detectado precocemente e eu, graças a Deus, eu fiz mais de uma cirurgia, eu fiz 4 cirurgias, são procedimentos cirúrgicos, né? E depois eu ainda tive que fazer, que quando você fica doente, você começa a analisar outras partes do seu corpo. Eu tive câncer de mama e depois, a gente tem que fazer todos os exames, né? 2 anos depois eu fiz uma colonoscopia, que é muito importante para você ver como é que está o seu intestino. Eu estava com pólipos malignos no intestino, o médico já retirou também precocemente.
Se eu não tivesse ido, provavelmente eu ia ficar doente, né? Tempos depois, com mais um câncer. E por isso que você tem que ir no médico. Não tem que esperar a doença aparecer. Ela pode existir e você detectar ela precocemente, tá? Que isso vai evitar grandes malefícios à sua vida. Gente, são 10 horas 3 minutos, né? O programa Marupá em Debate hoje, conversando aqui com a escritora e jornalista Maria da Paz Sabino, que é paraibana, Campina Grande. Da cidade mesmo, Campina Grande? Ou... Olha, eu estudei em Campina Grande, mas a minha cidade mesmo é Juarez Távora, lá na Paraíba, 45 quilômetros de Campina Grande, onde moram meus pais. Eu sempre falo que eu sou de Triunfo, mas nasci no sítio Gamela, que fica a 8 quilômetros da cidade, não deixa de ser a cidade, né, dentro do município. Então, Triunfo fica hoje a 500 e alguma coisa, é como se fosse daqui para Cuiabá, né? Você sabe que eu nasci assim, ó, eu sou a quinta filha, e eu fui a primeira a nascer numa maternidade. Então, eu nasci, a gente morava no sítio Cachoeira do Barbosa, município do Ingá, que era dividido pelo rio. Eu nasci em Alagoa Grande, o meu registro é como Alagoa Grande. E eu estudava em Juarez Távora, que era perto do sítio onde a gente morava. Então eu tive eu já nasci meio confusa em relação ao espaço. Então eu já comecei a ficar desorientada naquele período, eu acho, né? Talvez seja por isso que eu tive tanta vontade de ir embora e conhecer novos espaços. Sabe que você aqui é uma pessoa que tem uma certa credibilidade, um certo respeito aqui na nossa cidade, em Sinop, e como você já trabalhou em órgãos de imprensa a nível de estado, exemplo dos jornais que você acabou falando aqui. No sertão, lá na sua terra natal, como que é a Maria? Como que o pessoal recebe a Maria como escritora, como jornalista, ou recebe a Maria da Paz como filha daquela terra, como uma pessoa comum? Então, todos Porque você não chegou a desempenhar a tua função lá, você não chegou a desempenhar os teus trabalhos como jornalista na Paraíba, né? Não, eu trabalhei um período, né? Eu trabalhei 4 anos lá em Campina Grande, né? Só que assim, quando eu vou para casa, que eu digo que eu volto para casa, todo final de ano eu vou. Esse ano eu estou meio ainda na dúvida por conta da pandemia. Sim. Mas, se Deus ajudar, eu vou. Todos os anos, quando eu chego lá na Paraíba, quem chega é a filha de Zé Sabino e de Dorinha de Antônio Vicente. Você procura deixar na bagagem, dentro dos baús, a escritora, a jornalista. Ninguém me olha assim, de forma diferente, porque eu chego do jeito que eu saí. Então eu chego, guardo minha mala quando eu chego em casa, visto uma roupinha, um short, calço minha sandália havaiana e pronto, começo minha vida ali. Sem nenhuma diferença em relação às outras pessoas. Então, é Paizinha que chega, porque lá eu sou conhecida como Paizinha, né? A filha de Zé Sabino, que mora em Mato Grosso e tal. Então, eu não tenho essa diferença. É tanto que uma das coisas que eu mais gosto é que as pessoas dizem que eu não mudei muito. Eu não mudei, até mesmo o meu sotaque eu ainda mantenho. E isso eu não, nessa parte do sotaque eu não gosto, tá? Eu fico muito chateada, porque eu tento manter o meu sotaque da melhor forma possível. Eu sofro para não falar algumas palavras com sotaque diferente, porque você sabe que a gente fica influenciada, né? Sim. De vez em quando eu puxo uma palavra assim, eu digo, não, alguém está me Isso aqui traindo. não está no vocabulário, não. Eu particularmente, eu não sei, eu procuro falar dentro de uma naturalidade, às vezes a minha família diz não, é o paraibano. Eu falei, mas eu sou paraibano. Talvez em virtude da
do dia a dia, da comunicação e alguma coisa mais, a gente tenha fugido um pouco da origem, mas tem palavras que a gente não consegue desligar. Por exemplo, as minhas meninas falam, quando eu falo assim, hoje em dia, a gente fala hoje em dia, amor, né? Eles querem que você puxe o R, amor, e a gente não consegue, a nossa... Mas eles dizem, eu acho que o meu sotaque paraibano ficou um pouco distante, a não ser que eu fique uma semana lá na Paraíba, e aí a gente volta às origens naturais. Eu me comunico todos os dias com os meus irmãos, com a minha mãe e meu pai. Esses tempos atrás, eu estou sempre constantemente participando de uma programação lá da Rádio Difusora de Cajazeiras, e de vez em quando alguém me diz assim, voltou às origens mesmo, hein? Tá falando igual paraibano, mas é que igual paraibano, eu sou paraibano, né? Exato. Ontem a minha irmã estava dizendo... Falou uma palavra que fazia tempo que eu não escutava. Que ela disse assim, o meu pai toma uma poncheira cheinha de suco. Aí uma amiga minha estava escutando, né? E disse assim, o que é uma poncheira que teu pai toma, assim? Aí eu disse, fazia tempo que eu não escutava essa palavra. Poncheira é uma jarra. É uma jarra, exatamente. É uma jarra de ponche, de suco. Então a gente... Quando escuta essas palavras, aí relembra, né? Até ri. Gente, olha, são 10 horas mais 10 minutos. Como eu disse, eu estou conversando aqui com Maria da Paz Sabino, que é jornalista e escritora. Está aqui em Sinop desde 1995, está há 25 anos aqui na cidade de Sinop, sempre desempenhando trabalhos importantes na área jornalística e agora como escritora também. Maria, vamos passar para o nosso momento atual de Sinop, né? A Maria da Paz sempre foi uma pessoa bem quista, uma pessoa bem vista, uma pessoa bem bem-humorada. Quando a Maria fala assim, é que a gente tem, naquela época, em 95, até 2000, alguma coisa, a cidade ainda não era tão grande assim, a gente se via com mais frequência. Mas em todos os momentos que a gente vê, que a gente encontra a Maria sempre está de bom humor, a Maria sempre está feliz. Eu não me recordo de ter ouvido ou visto alguém falar de que a Maria estava brava. Gente do céu, a Maria da Paz estava brava. Não, ela sempre está com aquele sorriso que lhe é peculiar no rosto. E, claro, Sinop é uma cidade de várias opções e várias oportunidades. Aproveitando esse processo que nós estamos vivendo politicamente falando, nós estamos aí há menos de 40 e poucos dias de um processo político. Por tudo que você já passou, por tudo que você já fez, por onde você andou, como esteve, a Maria nunca quis enveredar para o lado político da coisa, nunca teve essa oportunidade, nunca foi convidada, ou nunca nasceu dentro da Maria essa vontade de um dia entrar na carreira política? Eu nunca tive esse desejo, nunca, em toda a minha vida. É tanto que eu nunca me filiei a nenhum partido político. Embora eu tenha minhas pretensões ideológicas, que isso eu não abro mão. O meu pensamento ideológico, ele é meu e eu vou defendê-lo sempre, tá? Mas eu nunca tive vontade em ingressar na política, porque eu acho que é um campo muito difícil de se viver. E você tem que entrar, fazer muitos conchavos, você tem que engolir muitos sapos, e que você tem que deixar, muitas vezes, de ser você para poder sobreviver nesse mundo. Eu não estou preparada, e Deus há de me ajudar, de que eu morra sem estar preparada para entrar nesse mundo. Eu não quero entrar nesse mundo, porque eu acredito que é um mundo muito espinhoso. Mas já foi tentada? Porque geralmente as pessoas tentam, né? Não, as pessoas vão entrar. Você já foi tentada por algum grupo político algum dia? Sim, já vários partidos políticos me chamaram para eu participar desde que eu cheguei aqui, mas eu nunca quis. Eu sempre disse, olha, deixe-me nos bastidores, deixe-me pensando livremente. E é assim que eu gosto de viver. Eu nunca vou me candidatar, eu não tenho a menor pretensão. Eu não gosto
disso. Não significa dizer que eu não gosto de política. Eu adoro política, eu adoro debater política, eu adoro ser contrária também, eu gosto de ser contra. Ser contra é muito bom, mas ser contra com razão, mostrando os pontos que você defende, entendeu? E isso é muito bom, que existam pessoas que defendam interesses coletivos, que sejam pessoas que pensem no bem social, no bem-estar de todos e não de minorias. E eu acho que eu fora, defendendo os interesses coletivos, eu acho que eu produzo mais. Porque senão eu seria somente mais uma pessoa a ser poluída, com a mente poluída. Não estou criticando político, não, tá? Mas para você sobreviver na política, você tem que mudar bastante os seus interesses pessoais. Na tua visão jornalística, na sua visão de escritora, na sua visão pessoal como cidadã, até mesmo porque nós também temos que ter a nossa reflexão, nós não podemos colocar as coisas só como um lado profissional, de lá ou de cá, mas nós temos como cidadã, nós também temos o direito de fazer nossas reflexões. Como é que você vê o atual momento político do país, no modo geral? Eu diria do nosso estado também. E o que nós podemos esperar na visão da cidadã Maria da Paz Sabino em relação ao nosso município Sinop, nosso futuro Sinop, essa cidade que nós gostamos. Eu já disse para algumas pessoas, e aí eu disse para políticos, né? Falei, deixa eu te passar uma coisa. Seu mandato vai passar. Não se esqueça disso. Mas eu não tenho pretensões de mudar de Sinop. Vou continuar aqui. E a Maria, como é que você vê, o que você vê de vislumbra de uma possibilidade futura de uma cidade que nós escolhemos para viver? Eu tenho certeza também que você não tem pretensões nenhuma de mudar daqui, a não ser para um lugar que seja definitivo. Sim, eu não tenho a menor pretensão de sair de Sinop, eu quero permanecer aqui, eu gosto daqui, os meus laços estão aqui, as minhas relações pessoais estão aqui, e eu quero o bem de Sinop. E eu acho que Sinop é uma cidade que ela cresce, ela se desenvolve, e até então os gestores, eles têm que existir, mas a iniciativa privada, você pode olhar que fica todos os dias, tem novos empregos no município, tá? E a cidade ela vai realmente crescer, ela vai evoluir. Os políticos eles contribuem, claro, mas assim, em nível nacional a gente não vê, eu particularmente não vejo uma perspectiva muito positiva, principalmente por conta também foi agravada pela pandemia, né? E os interesses que a gente vê que são defendidos, que não são interesses da maioria. A gente vê aí as reformas que elas contemplam, elas só prejudicam mais os trabalhadores. E se você olha assim, o Poder Judiciário ele não foi atingido, a polícia ela não foi atingida, os políticos não foram atingidos. Então, se você observar bem, foram os trabalhadores que perderam, são os trabalhadores que vão sempre perder. Então a gente vê que são políticos que pensam em si, que não pensam no coletivo. E o que nós queremos é um país, um estado e um município com políticas coletivas, políticas que beneficiem igualmente a todos e não apenas alguns grupos. E quanto a Sinop, eu acho que a cidade ela vai crescer, vai continuar crescendo. Nós vamos ter agora uma eleição, né? E tem 6 candidatos. Seis candidatos. Acho que é 200 e poucos candidatos a vereadores. Mais precisamente 233 candidatos a vereadores. Essa semana eu fui na rua, eu não estou andando muito, eu estou me preservando, até porque eu já tive, quando eu me senti perto da morte, eu fiquei com medo, e agora eu estou sentindo que a morte está bem do lado, porque não é, essa pandemia não é fácil, não é brincadeira. Não é brincadeira. Sim. E essa semana eu decidi sair na rua.
ir para lugares onde existiam grupos políticos, rodinhas de pessoas falando sobre política. Porque eu sinto falta disso, eu gosto da conversa, sabe? E em pouco tempo, assim, mais de 5 pessoas que eu encontrei me pediram voto. E eu fiquei tão constrangida, porque assim, um saía e outro pedia, um saía e outro pedia, e eu não sabia o que dizer. Se eu mentia dizendo que votava em todos, eu adotei o meu sorrisozinho assim, a lá mamãe, que a minha mãe, quando ela não sabe o que responder, ela fica olhando assim, meio que franzindo a testa. E eu estou quase chegando à conclusão que tem mais candidatos a vereadores do que eleitores em Sinop. Então, claro que isso é uma brincadeira, né? Mas que tem muitas opções, né? Então, se tem mais candidatos, vai ter mais opções. E eu desejo que Sinop tenha o melhor prefeito, seja prefeito porque nós não temos candidata, né? Que seja eleito o melhor, né? Vamos esperar. Ô, Vilma, você passou para mim algumas no Face. Eu estou vendo aqui, eu tenho o Leandro Furquim, que está com a gente, né? E o Joel Aquino, né? Nosso grande Joel Aquino, que é lá da cidade de Colíder, parabenizando aí o programa e também, claro, mandando um grande abraço para a nossa equipe aqui. O que nós chegamos a uma conclusão, Maria da Paz e eu, o Vilmar, a gente tem discutido bastante, que o nosso país ele é muito grande. Se nós não dependêssemos dos políticos, o Brasil andava. Sim. Né? E se em alguns pontos os políticos não atrapalhassem, o Brasil seria melhor. O Estado seria a mesma coisa. E o município não é diferente. Eu já disse aqui algumas vezes, e a gente tem que chamar a atenção, eu acho que você, quando diz assim, não gosto de política, você está se equivocando, né? Porque nós temos que gostar da política, nós temos que ter a política. Agora, se você disser assim, eu não gosto de políticos corruptos, de políticos isso, de político aquele, daquele, do agente político, que aí não é ele que escolhe se ele está agente político ou não, é nós que escolhemos. E eu e o Vilmar, nós temos entrado numa linha de que, enquanto nós, como cidadão, como eleitores, responsáveis pelas escolhas dos nossos agentes políticos, não tomarmos uma linha, uma conduta, infelizmente, a tendência é de que as coisas não aconteçam como a gente queira. As coisas só vão acontecer da forma que a gente quer, quando nós quisermos que seja daquele jeito. Porque não basta nós termos aí 6 candidatos a prefeito, né? 230 candidatos a vereador. Mas nós temos que ter o discernimento de saber quem que são os preparados, que estão realmente em condições de nos representar. E não nos vendemos tão fáceis, né? Quando eu digo não nos vendemos, é porque nós somos eleitores. Eu voto, sim, você vota, o Vilmar vota, o Éder vota, os nossos internautas que estão aí votam. Você tem que ter esse discernimento, né? Você tem que ter esse discernimento. Enquanto você não tiver, nós vamos ter esta política sendo massacrada em virtude de maus agentes políticos. Mas põe na sua cabeça uma coisa que está nos acompanhando. Nós necessitamos da política. Mas precisamos urgentemente sabermos como colocar pessoas que possam representar bem essa política que nós tanto precisamos. Né? É exatamente isso que você falou, você está certíssimo. Porque assim, quando eu disse eu não gosto da política, eu gosto de discutir política, sim, tá? Sim. Eu não quero ser essa pessoa que está lá. Mas eu estou totalmente errada em não querer, tá? Sim, discutir porque aquilo. Assim, os candidatos são sempre os mesmos. Quem é que nós elegemos? Nós elegemos quem? Porque nós vivemos em um país democrático. Todos os que estão eleitos foram eleitos pelo povo. Sim. Então, na democracia é assim. Mas onde é que está a força? Onde é que estão os representantes dos trabalhadores? Nós não votamos nele. Eu voto, vou dizer nós, não vamos incluir mais nessa história. Nós, trabalhadores, temos que votar nos trabalhadores. A gente tem que
pensar no interesse coletivo, entendeu? Só que isso não é a maioria das pessoas que pensa assim. É tanto que você vê no Poder Legislativo Municipal, Estadual, Federal, no Senado e no governo federal, são sempre representantes do poder. E se eles representam o poder, eles vão representar diretamente os interesses do grande poder, e não o interesse da grande maioria, que são os trabalhadores. Entendeu? Mas quem erra é o povo. Sim. Em não saber escolher. Mas quando entra o teu amigo, que é lá do bairro, que trabalha, tá, e a pessoa diz, não vou votar nele, ele vai perder. Eu sempre tive um problema de votar, a maioria dos meus candidatos perdem. Eu acho assim que eu sou até uma péssima eleitora. Uhum. Porque eu ando não elegendo ninguém. Mas você tem razão, nós discutimos isso aqui há dias atrás. Um exemplo, eu sempre faço questão de dizer, um exemplo claro, o nosso colega Vilmar Galvão, que aqui está, foi candidato a vereador 3 vezes. O que ele queria representar? O trabalhador. Os trabalhadores. Quem não votou nele? Os trabalhadores que não votaram, porque a maioria, exato, ele deveria ter o voto da maioria. Mas a maioria votou em quem? Em quem não o representava. Fala assim, não, nós não vamos votar em você porque nós apresentamos você lá no Citicom. Mas pera lá. Lá não consegue nada porque quem está lá no poder determina. Então é esse tipo de coisa que realmente às vezes a gente não entende. Maria, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, já são 10 horas e 24 minutos. A Maria está com algum projeto inovador? Acho que 2020, em virtude de tudo isso que nós estamos passando, de pandemia, né? Apesar de que eu acho assim, de algumas situações bastante hipócritas, coisas assim inexplicáveis, por que isso pode, por que isso não pode, por que a Maria tem que ficar em casa, por que o outro tem que sair, por que o outro faz aquilo, o outro deixa de fazer aquilo. Eu acho que o nosso país precisaria também de algumas coisas. E essa pandemia está claramente demonstrando aí para muitos também como que se deve se comportar na vida, quais são os hipócritas, quais são as coisas que, enfim. Eu acho que o ano 2020 é um ano que nós temos que agradecer imensamente a cada dia que acordamos a Deus por estarmos com saúde, estarmos vivos. E claro, dentro dos projetos que nós fazemos pessoais, se programar para 2020, esperar que esses projetos pessoais façam parte dos projetos de Deus, né? Mas a Maria tem alguma coisa que vai colocar em prática a partir de 2021, que era para ter acontecido em 2020? Como é que está? Sim, eu digo assim, ó, eu fiquei em casa, tá? Eu tive o privilégio de ficar em casa, porém eu não fiquei em casa sem trabalhar. Então eu produzi bastante esse ano, graças a Deus. Eu tive essa oportunidade, eu tive as minhas inspirações, eu concluí vários trabalhos que estavam parados. Então, algumas pessoas dizem assim, 2020 foi um ano perdido. Não foi um ano perdido, foi um ano perdido para quem morreu. Sim. Para quem morreu foi um ano perdido. Nós que estamos vivos, nós que estamos saudáveis, nós temos esse privilégio dado por Deus em poder desenvolver os nossos projetos, ainda mesmo que seja em casa, e nos programarmos para o próximo ano. Então, o que eu estou fazendo hoje está tudo programado também para 2021. Por exemplo, eu estou com 4 livros prontos, escritos, ilustrados, diagramados, eles estão prontos, com ISBN pronto já. O que falta? Somente publicar fisicamente, tá? Porque assim, eu acredito que lançamento de livro, um lançamento é um momento festivo. E hoje não é o momento propício para uma festa, tá? Até porque nós não podemos nos aglomerar,
a gente não pode ficar muita gente junto, entendeu? Então está tudo programado para 2021. Mas 2020 foi um ano bom, porque eu desenvolvi muitas coisas. Eu apresentei essas coisas, só algumas, porque tem coisa que você não pode mostrar, entendeu? Então eu estudei bastante, eu me preparei bastante e eu estou sobrevivendo de uma forma digna. Estou trabalhando da minha casa, eu vou no escritório, volto do escritório, não mudo a minha rota, entendeu? Eu estou evitando realmente ter contato com muitas pessoas. O que eu puder fazer, eu vou fazer, tá? Eu só não vou me arriscar. E claro que as pessoas dizem, isso é uma hipocrisia, não sair para trabalhar. Eu saio para trabalhar, eu só não saio para as festas, por exemplo. Sim, como a gente fazia antigamente. Exatamente, eu não vou parar no barzinho e tomar cerveja, ficar lá me divertindo, cantando, brincando, rindo com 10 pessoas numa mesa. Não, eu vou fazer isso quando todo esse momento acabar. Aí eu vou voltar à minha vida normal. Tá certo. Maria, eu queria, em nome aqui da nossa equipe, da nossa Rádio Marupá, que é tanto que nós começamos, que mês mesmo, irmã? Não, na entrevista não, a Rádio Marupá entrou no ar dia 24 de outubro de 2019, né? E nós estamos com todos os projetos, como se diz assim, ativos, né? Sim. Não do seu aceleramento como era para ser, porque a pandemia veio, mas nós temos, acima de tudo, a gratidão a Deus, a pessoas que estão do nosso lado, que fazem parte, e que mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer aquilo que nós queríamos realmente fazer. Como, vamos no barzinho só quando tiver, sim, mas o projeto ele está ativo, nós não esmorecemos. E você sabe que nós não podemos parar de trabalhar. Não dá para porque parar. Nós, a nossa sobrevivência depende do nosso Exatamente. Eu falo assim que nós, dentro da situação, nós tínhamos tudo para dizer assim, não, gente, é o seguinte, vamos, né, vai para ser assim, assado, as dificuldades elas aparecem, mas enfim, nós estamos aí. E em nome da nossa equipe aqui da Rádio Marupá, que tem de início o programa Marupá em Debate e Entrevistas, nós queremos aqui agradecer imensamente a tua presença, por você ter aberto esse espaço de tempo seu, que pouco você, como você disse, está procurando evitar sair, mas você disponibilizou esse seu tempo para vir falar com a gente aqui nesta manhã. Espero que os internautas, as pessoas que estão aí nos acompanhando, tenham conhecido um pouco mais da Maria da Paz Sabino, que é jornalista, escritora. Deixar o microfone aí da Rádio Marupá para suas considerações finais, com o tempo que você achar interessante, importante, porque aqui é uma das coisas boas que a gente não podia fazer antigamente. Tem que encerrar. É o tempo. Acaba. Não, aqui nós temos o tempo que nós achamos que é necessário para a gente falar aquilo que tem vontade. E mais uma vez dizer que nós estamos aqui, naquilo que nós podemos ajudar, naquilo que nós podemos fazer para divulgar o trabalho da Maria, para mostrar quem que é realmente a escritora e a jornalista Maria da Paz. Nós estamos aqui inteiramente à disposição. Confesso para vocês assim, que fiquei muito feliz quando o Vilmar disse, olha, tem uma pessoa aí, porque a correria é tão grande, a gente já entrevistou tanta gente, né? E eu falo sempre para o Vilmar, para o Éder, eu falo, gente, nós precisamos se ajudar. Não fica só esperando o Expedito. O Expedito vai trazer quem? Não é o Expedito vai trazer quem, nós vamos trazer quem? Aí aqui o Éder dá uma ideia, o Vilmar dá outra ideia, e eu fiquei muito feliz quando o Vilmar falou assim, tem uma pessoa que nós precisamos conversar com ela. Falei, quem? Maria da Paz. Eu falei, cara, excepcional. E eu fiquei muito contente, né, quando ele me disse isso, por isso que eu te deixo aí à vontade para as suas considerações finais e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição. Eu só tenho a agradecer, né, o convite que vocês me fizeram. Ontem o Vilmar ligou para mim e eu fiquei bastante contente, né, quando ele falou que era para uma entrevista.
E nós somos amigos há tanto tempo, todos Sim. nós aqui, né? Exceto o Éder, que nasceu depois que chegamos em Sinop, praticamente. É o bebê do grupo. Sim. Então, é sempre bom a gente poder conversar com amigos, com pessoas com as quais a gente compartilha os mesmos ideais, né? Que a gente tem pensamentos não tão divergentes, né? Porque divergir é muito bom você poder ter a sua opinião própria, né? Porque ninguém pode ser igual, nem na sua casa, não é isso? Sim, sim. Você tem uma família e cada um pensa de uma forma diferente, e isso é fantástico, é a diversidade dos pensamentos. E eu só tenho a agradecer e também parabenizar vocês por esse belíssimo projeto que com certeza vai crescer cada vez mais e que vocês, quem sabe, não serão os barões da comunicação de Sinop no futuro. E tem tudo, porque muitos começaram com o microfone. Sim. E vocês, além do microfone, vocês têm a voz, o pensamento equilibrado, a inteligência, o saber e a vocação. Porque quando você tem tudo isso e ainda tem a vocação, tudo fica melhor. Porque às vezes tem pessoas que não sabem fazer, então forçam, e a vocação também ajuda muito, né? Você é uma pessoa do rádio e você sabe que para você ser do rádio, você tem que ter nascido um pouquinho para ser. Eu sempre tento, eu falo isso. É isso que eu Ninguém digo assim, aprende. eu não nasci para rádio, é tanto que eu tô já nessa idade e nunca desenvolvi nenhum projeto em rádio. Só trabalhei 1 ano numa rádio, mas na parte da produção. Em locução nunca. Então eu não nasci com vocação. Porque se eu tivesse nascido, com certeza eu teria melhorado a minha voz na época, eu teria buscado, né? Mas como não foi um desejo meu, eu não nasci com essa vontade. Essa que eu tenho sempre dito para cada... Por exemplo, Éder Seger. Se um dia eu sair daqui e não fizer o programa, ele fecha aqui e vai embora, apaga a luz. Porque ele gosta de Sim. lidar com as imagens, né? Coisa que eu não faço que ele Eu faz, gosto de né? escrever. E você gosta de Gosto de escrever. escrever. Eu conheci um grande amigo nosso que a paixão dele era escrever. Escrevia matérias muito boas. Você conheceu também o Ademilson Sanches. Né? O negócio dele era ficar atrás da máquina lá de... Então, cada um na sua área, e isso é o que é importante. Então, a gente fica feliz e desejar sucesso para você. Muito obrigada. Maria da Paz Sabino esteve conosco nesta manhã, né? Quando for para a publicação dos livros, né? Vamos mostrar aqui, se Deus quiser, vamos dizer para o povo. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Marupá em Debate e Entrevistas. Dizer que no próximo sábado, a princípio pré-agendado, está o empresário Nilson Lopes Ribeiro, Nilson Ribeiro Lopes, às vezes eu esqueço, eu troco o nome dele, mas conhecido como Nilson Joias, né? E pode ser outro, que a gente também aqui, se é uma das questões a respeito às agendas, né? De repente um problema familiar, mas a princípio é. E sábado que vem, às 9 horas, nós estaremos aqui. Fazer um convite para você, hoje a partir das 16 horas, horário de Mato Grosso, o Sinop Futebol Clube está em Boa Vista, Roraima. Jogará pelo Campeonato Brasileiro da Série D e a Rádio Marupá vai estar transmitindo este jogo em cadeia com a emissora lá de Boa Vista. Rádio Roraima, né? Então, a partir das 16 horas, o Sinop tem esse compromisso lá em Boa Vista, no estado do Amapá, né? Amapá, isso. Então você vai conferir aqui na Rádio Mais, aliás, na Rádio Marupá. E Rádio Mais também? Não, né? Agradecer mais uma vez ao nosso fitness, Éder Seger. Eu ainda chego lá. Eu estou numa batalha ferrenha, mas eu chego lá. Ao nosso grande e glorioso Vilmar Galvão. A você, internauta, que está aí no Face. A você que está através do aplicativo da rádio.
Você continua com a programação da Rádio Marupá, que é uma rádio eclética com a programação diversificada, 24 horas, com músicas para todos os gostos e todos os gêneros. E a gente se fala sábado que vem aqui no nosso Marupá em Debate. Fiquem com Deus, porque com Ele eu estou sempre. Cuide-se, mas cuide-se bastante. Não imagine você que o coronavírus veio passear e que as férias já terminaram e que ele já foi embora. É grave, é preocupante, então cabe a você se cuidar da melhor forma possível, assim como nós estamos fazendo no dia a dia. Grande abraço, fique com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser.